Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Queridos irmãos e irmãs, aqui na Catedral também, pelos meios de comunicação social participando, a Rádio Vida Nova. Quero iniciar deixando aqui registrado que esta missa, ela está em comunhão com o mundo inteiro, que hoje celebra a missa de 7º dia pelo Papa Francisco. Todas as nossas paróquias, evidentemente, nossos padres estão celebrando nessa intenção. E você veio também participar da missa dominical e fortalecer nossa oração pelo descanso eterno do nosso querido, amado Papa Francisco. Muito importante a liturgia de hoje, segundo domingo da Páscoa, chamado também de Domingo da Divina Misericórdia. Domingo da Divina Misericórdia. Quis o Papa São João Paulo II, também de saudosa memória, em 2000, quando canonizou Santa Faustina, ela teve uma visão e que fosse dedicado o segundo domingo da Páscoa
a divina misericórdia, para que nós possamos mergulhar nessa misericórdia divina e refazer relações, reconstruir o mundo, a fraternidade. Portanto, estamos celebrando um dia maravilhoso, refletir sobre a misericórdia divina, que nos recria, que nos renova, que nos envolve. O que seria de nós sem a misericórdia divina? Impensável, impensável. E o Evangelho de hoje, nós temos quão misericordioso é Deus, que nos concede o dom da paz, o dom do Espírito e o perdão e a graça da fé, a força da fé, o dom da paz, o dom do Espírito e aquela graça que nos move, que nos motiva, que nos impele a fé para dar testemunho da caridade e da esperança, virtudes divinas que não se separam, fé, esperança e amor. Alguns detalhes muito preciosos nesta passagem do Evangelho. Interessante que todo segundo domingo é este Evangelho. Muda a primeira e a segunda leitura. O Evangelho é sempre o mesmo no segundo domingo. Tamanha importância deste Evangelho, tamanha riqueza desse Evangelho. Primeiro que começa assim, ao anoitecer daquele primeiro dia da semana, com Jesus, uma nova criação, um novo começo. Tudo é novo com Jesus. Nós não guardamos o sábado, nós guardamos o domingo como preceito, como dia do Senhor. Outro detalhe, bem no começo, quando Jesus entrou, as portas estavam fechadas, tanto na primeira semana como 8 dias depois. Jesus entra e se coloca no meio deles. 2 mensagens. Nada impede agora a ação do ressuscitado. Ele rompe as portas fechadas pelo medo. Não há nada que impeça a ação divina. A misericórdia de Deus não conhece barreiras. A misericórdia divina não conhece fronteiras. E o medo tomou conta dos discípulos, evidentemente. Quem não ficaria com medo depois daquela tragédia da morte na cruz? Todos nós. Eu trancaria a porta também com medo. E muitas vezes o medo nós também temos que enfrentar. Às vezes a gente quer se fechar, quer se esconder ou quer se omitir, mas Deus nos ajuda a romper as portas fechadas, sobretudo do medo. É interessante que Jesus entrou e ficou no meio deles. Não é do lado, não é na lateral. Ele fica no centro. O que significa isto para o evangelista? A centralidade de Jesus em nossa vida. Como discípulos missionários peregrinos de esperança, Jesus tem ocupar a centralidade da nossa vida. Muitos são os apelos do mundo para tomar o lugar de Deus. Não deixemos nada no centro da nossa vida. Tem que estar Ele, Jesus, o ressuscitado, o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, aquele que estava morto e agora vive, como falou João na segunda leitura. Amado irmão, amada irmã, Jesus está no centro da tua vida. Ele é a pessoa mais importante da tua vida, tem que ser. Até mesmo que a sua família. Como assim? Quando Jesus está no centro, você vai amar a sua família melhor. Quando Jesus está no centro da minha vida, de bispo ou do padre Hermes, tudo convergirá para o bem. Porque Ele é o centro da nossa vida, Ele é a fonte da minha vida. A igreja não vive ao redor do bispo,
nem do Papa, nem do pároco, nem do cura. A igreja vive ao redor do Cristo. Eu sempre digo, passam os papas, passam os bispos, passam os padres, passam as pessoas, passam os catequistas, fica Jesus. É a centralidade. Não é o dinheiro, não é o poder, não é a fama, ele é o centro. Outra mensagem que eu vou refletindo com você, pega aquela que mais tocar seu coração, porque são tantas coisas bonitas. 3 vezes no Evangelho, Jesus saúda, não com uma saudação vazia, a paz esteja convosco. 1, 2, 3 vezes. A saudação de Jesus é shalom, essa palavra é bonita, shalom. Quer dizer, plenitude de bens, harmonia, força, graça. Dito de outro modo, muito simples, o melhor de Deus para a comunidade, para mim e para você. Dizer shalom para o irmão, para uma irmã, é uma palavra forte, é uma palavra poderosa. Shalom, pode até falar para quem está do teu lado, shalom. É o ressuscitado. Ele não fala como alguns falam, e aí, firmeza, bobagem. Ele fala shalom, é força, é coragem, é plenitude de bens. A misericórdia divina não nos deixa carente de nada. Shalom para você, shalom para mim, shalom para nós. Falar para os filhos, filhinho, shalom, filhinha, shalom, papai, shalom. Essa saudação precisa ser resgatada, que é a paz, mas paz pode ser mais esvaziada, empobrecida. Agora, shalom é riquíssima essa palavra. E o mundo carece do verdadeiro shalom, da verdadeira paz, que só Ele pode nos dar. Shalom. 3 vezes. Aí vem esse grande momento que Jesus mostra as mãos, o lado, da primeira vez. Ficaram alegres, claro. Quem vê a presença do ressuscitado sente alegria. Se você não quiser perder nunca a alegria, sinta a presença de Deus na tua vida. Ali o ressuscitado, na segunda saudação, ele concede o dom do Espírito, como eu já falei, o dom da paz, agora é o dom do Espírito. Ele sopra, recebei o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Como o Pai me enviou, também vos envio. Jesus não envia os discípulos sozinhos. Sem o Espírito Santo, o medo devora. Forte isso. Sem o Espírito Santo, o medo nos devora. Eu já enfrentei situações difíceis na vida de igreja. Se não fosse o Espírito Santo, eu não iria à frente, não. E certamente muitos de vocês invocaram em muitos momentos o Espírito Santo. É Ele que anima, conduz, ilumina, fortalece, assiste, protege, esclarece. O Espírito Santo é um novo sopro. Em Gênesis, ruá, sopro de Deus na criação. Agora é o sopro do Espírito na recriação. Lindo isso. O sopro do Espírito. Jesus pode, do Pai, nos enviar seu Espírito. Para quê? Para perdoar os pecados. Inaugurar um mundo novo, reconciliado. Perdão. Aqui nasce a beleza do sacramento da penitência, do perdão, da confissão. Os discípulos poderão comunicar o perdão em nome de Jesus, como sacerdote, na confissão individual, atendendo o penitente, restitui a vida, restitui a alegria, restitui a graça perdida pelo pecado. Olha que maravilha, o dom do Espírito Santo. Se não perdoar, não será perdoado. Se perdoar, será perdoado. Fica no pecado quem quiser, porque Deus é misericórdia. Anda perdido na vida e não se encontra quem quiser, porque Deus
não nos quer perdidos nem mortos. Lembra-se da parábola do filho pródigo? Ele nos quer vivos, mortos para o pecado, vivos para Deus. Romanos 6. Primeira semana, quantas coisas bonitas. A paz, o Espírito, a missão. 8 dias depois, só que o Tomé não estava lá. Tomé, chamado gêmeo, certamente ele tem muitos irmãos gêmeos que faltam à missa, faltou naquele domingo. Só que 8 dias depois, lá estava o Tomé. E ele escutara dos discípulos, vimos o Senhor, mas não foi o bastante para Tomé acreditar. Vimos o Senhor. Tomé foi indiferente. Se eu não vi, não adianta. Se eu não colocar a mão ali, nas marcas dos pregos, eu não vou acreditar não. Tomé precisou ver, tocar o ressuscitado. A sua incredulidade nos possibilitou fazer um salto qualitativo. Não foi bastante o testemunho deles, precisou Jesus se manifestar. Depois da terceira saudação, Tomé, põe o dedo aqui, olha, toca minhas mãos, estende a tua mão, coloca no meu lado, o lado trespassado do coração de Jesus, onde jorra a divina misericórdia. Por isso tem aquele painel, aquele cartaz bonito, Jesus, eu confio em vós. E sai aqueles raios brancos da misericórdia divina, o amor de Deus, a graça transbordante. Crisóstomo, São João Crisóstomo falou, jorrou água e sangue. Água, batismo, sangue, Eucaristia. O coração de Jesus é a divina fonte da misericórdia de Deus. Amados irmãos e irmãs, dali jorram 3 rios. O rio de misericórdia pelos pecadores, do perdão, do amor para com os amigos e da caridade para com os pobres. Santa Margarida Maria Alacoque nos presenteia com essa reflexão. E ali Tomé finalmente tocou e acreditou, fez essa bela profissão de fé, meu Senhor e meu Deus, que cada um pode fazer em silêncio na missa, quando o padre apresenta a Eucaristia. Não falar em voz alta, mas dizer, no silêncio do coração, como Tomé, meu Senhor, meu Deus, eu creio. Ele é Jesus que está na Eucaristia. A profissão de fé que Tomé fez é a minha e sua, e ele é feliz porque viu e acreditou. Mas Jesus falou, muitos não mais me verão e acreditarão. Você é feliz, Tomé, mas porque viu, porque tocou. Mas felizes os que creram sem terem visto. E muitos outros sinais Jesus realizou para que nele crendo tenhamos vida em seu nome. E assim se deu na primeira leitura. Pedro, que fora negar a Jesus, agora está pregando a palavra, o poder de Deus se manifestando em Pedro, até mesmo a sua sombra tem poder. O poder é divino, mas Deus nos usa para nos comunicar a sua graça. Primeira leitura. E a multidão vinha para receber a cura, receber libertação. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos convida a fazer um salto também, não mais como Tomé, que viu e acreditou, mas da agora para frente, crer no ressuscitado. Nós cremos no ressuscitado, nós cremos que Jesus está vivo, nós cremos que Ele é fonte de paz, nós cremos que o perdão de Deus é necessário e que Deus pode nos conceder uma vida nova. É tempo do transbordamento da alegria, porque ressuscitou Jesus, não ficou morto para sempre. Domingo da Divina Misericórdia. Como é feliz quem se abre à ação misericordiosa de Deus, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença,
nas derrotas, nas vitórias, sintamos sempre a divina misericórdia agindo em nosso favor. E a Santa Faustina, a propósito, tem uma oração linda, maravilhosa, que todos deveriam conhecer e rezar. Eu tenho disponível no meu canal, você pode rezá-la. Ela escreveu uma oração assim: ajudai-me, Senhor. Abreviarei. Que meus olhos sejam misericordiosos, que as minhas mãos sejam misericordiosas, que meus pés sejam misericordiosos, que meu coração seja misericordioso, e assim por diante. E no final da oração, ela fala algo que para mim marcou profundamente, profundamente. E eu quero que marque você também. Deus é misericordioso, não duvido. Mas será que eu sou? E ela fala assim: sejamos também misericordiosos. Aliás, Jesus falou: misericordiosos como o Pai sejamos. Lucas 6:36. Misericordiosos como o Pai. Se há alguém que nós devemos seguir e imitar, é Jesus, o rosto da misericórdia divina, como falou o Papa Francisco. E o que falou Santa Faustina? Você está esperando, né? Você pode exercer a misericórdia de 3 modos. Todos temos que ser misericordiosos. Não adianta falar Deus é de misericórdia, mas se eu não for misericordioso, não adianta falar o nome de Deus. Primeiro ato de misericórdia é agir, agindo. Misericórdia em ação. Segundo ato, segunda expressão da misericórdia, às vezes a gente não consegue, não tem possibilidade de fazer alguma coisa, mas nós podemos fazer pela palavra. Ação, palavra. Mas aí não deu para fazer, não deu para falar, está distante. Você não consegue chegar lá. Mas você pode exercer a misericórdia. Como, bispo? Ela respondeu: rezando, orando. Quantos irmãos agora estão vivendo situação de migração medonha? Isso eu creio que machucou muito o Papa Francisco. Situação terrível das migrações. O Papa denunciou ontem, foi um grito pela paz lá no velório. Foi o homem da paz, um príncipe da paz, mestre, servo da paz, profeta da paz, como queira. Então você pode rezar. Sabe o que o cristão nunca pode falar? Eu não posso fazer nada. É covardia, é omissão. Isso não cabe bem. Poderá você se colocar um dia, e já deve ter se colocado, diante de uma situação difícil, que você se sentiu impotente, não dava para fazer nada, que você nem conseguia falar e alcançar a pessoa, mas você dobrou o joelho no chão e rezou para aquela pessoa. Não se omita, reze, agindo, falando ou rezando. Ninguém pode se omitir na prática da misericórdia divina. Que maravilha! Domingo, segundo domingo da Páscoa é o domingo da Divina Misericórdia. Que o Espírito Santo nos ajude a viver a misericórdia, agindo, falando e rezando, mas nunca nos omitindo. Viva Jesus, o Divino Misericordioso. Viva! Uma salva de palmas. Agora de pé, nós vamos fazer nossa participação assim. Eu vou dizer, Jesus misericordioso, e nós diremos, eu confio em vós, 3 vezes. Jesus misericordioso, Eu confio em vós. Jesus misericordioso, Eu confio em vós. Jesus
misericordioso. Eu confio em vós. Em silêncio, guardemos o silêncio, acolhendo essa paz que Ele, só Ele, pode nos dar. Bem-aventurados os que creem sem nunca ter visto. Hoje renovaremos mais forte a nossa fé. Como domingo passado, foi tão bonito, vocês rezaram o creio, tão bonito. E eu quero que seja mais bonito ainda hoje.